Minha professora se recusou a fazer o lockdown. No meio de um tiroteio de verdade na escola, ela ainda bloqueou o interruptor de luz enquanto os disparos ficavam cada vez mais próximos. Quando pedi, quase implorando, para que ela deixasse a gente se esconder, ela falou: "Sente-se, ou vai ser expulsa." Eu só consegui encarar ela, sem acreditar. Isso faz 1 ano. Na semana passada, ela acabou sendo levada algemada para fora do apartamento dela. Eu estava na aula de história avançada da senhora Brown quando o aviso de lockdown soou no alto-falante. Lockdown, lockdown. Isso não é um simulado. Esse exercício a gente já tinha feito tantas vezes desde pequeno. Luz apagada, todo mundo escondido num canto, silêncio total. Era automático. Mas a senhora Brown ficou parada na nossa frente com aquele olhar duro, de quem não aceita ser desafiada. "Voltem para as carteiras agora." O tom dela não dava espaço para discussão. Eu não autorizei exercício de lockdown hoje. Levantei a mão instintivamente. "Mas, senhora Brown, a gente precisa... Os únicos procedimentos que vocês seguem são os meus. Sentem-se ou todo mundo vai ficar com 0 na apresentação." E começou aquele discurso dela, do tipo: "Dou aula há 25 anos, falando de respeito, dizendo que na época dela ninguém precisava de tanta proteção." O estranho da senhora Brown é que ela era super rígida com umas coisas sem sentido, mas relaxada com o que realmente importava. Se chegasse 30 segundos atrasado, levava falta, mas nas redações, mesmo sem ler, dava nota máxima. Uma vez coloquei um parágrafo inteiro sobre Bob Esponja no meio de um trabalho, só pra ver no que dava. Tirei 9,8. A maioria de nós acabou sentando de novo. Ninguém queria arriscar a média por mais um simulado. Só que aí o aviso voltou. Código vermelho. Isso é um código vermelho. Todos os funcionários e alunos devem seguir imediatamente os procedimentos de lockdown. Isso nunca acontece em simulado. Sempre falam uma vez só. Na hora, meu estômago virou, igual aquele nervosismo antes de prova, mas bem pior. Fiquei olhando para a porta. O corredor ainda todo iluminado pelas lâmpadas. Nos simulados, apagam as luzes na hora. Foi aí que eu vi. Poc, poc, poc. Parecia bombinha, mas não era. Todos os celulares vibraram juntos. Peguei o meu escondido. Meu namorado Tyler estava na aula de química 2 corredores depois. A mensagem dele fez meu sangue gelar. "Tô escondido no armário de suprimentos. Tem alguém armado. Onde você tá?" Outras mensagens pipocando. "Atrás do arquivo no escritório principal. Debaixo da mesa do Sr. Garcia." Mostrei o celular para a Sra. Brown. "Meu namorado disse que tem alguém com uma arma. Já entendi o que vocês estão tentando fazer. Acham que vão aprontar uma pegadinha para eu me dar mal? Para me demitir?" Os estalos estavam mais altos, chegando perto. Alguém gritou no corredor. Não era brincadeira nem ensaio. "Deve ser a turma de teatro ensaiando", disse a Sra. Brown, mas até ela não parecia acreditar mais. Olhei pela janela da porta e vi a turma do Sr. Peterson do outro lado. Tudo escuro, nenhum sinal de vida. Só o breu onde deviam estar 20 alunos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. "Henderson não deixa a gente se esconder. Ainda estamos nas carteiras." "Tyler." "O quê?" "Se protege agora." O Ben tentou depois. O Ben que nunca discutia. "Senhora Brown, por favor. Isso parece real. Sentimentos não são fatos, Ben. Sente-se." No corredor, mais passos, gente correndo. Todo mundo fugindo de alguma coisa ou alguém. O alto-falante chiou de novo, mas cortou no meio. E então vieram os tiros. Não era mais estalo, era bang, bang, bang. Como se batessem uma porta de metal, mas muito mais alto, muito mais agudo. Era real. Levantei. "A gente tem que se esconder agora. Sente-se ou vai ser expulsa." A senhora Brown se colocou na frente do interruptor de luz. "Não vou perder meu emprego porque vocês querem fazer drama. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Não me importo." Corri e apaguei as luzes. Foi aí que todo mundo perdeu o controle. Metade da sala correu para o canto seguro. A outra ficou paralisada nas carteiras, dividida entre uma vida inteira obedecendo regras e o instinto de sobrevivência gritando perigo. A Sra. Brown tentou segurar meu braço quando passei, mas me desvencilhei. Ela gritava sobre falta de respeito. Consequências. "Vocês estão todos histéricos. Essa paranoia é exatamente o que as redes sociais fizeram com vocês. Medo fabricado." Mas ninguém ouvia mais. As carteiras arrastavam no chão quando a gente barricou a porta. Alguém chorava, outro rezava. Os que tinham congelado finalmente se juntaram, se apertando com a gente. 23 adolescentes tentando sumir ali. Todos, menos a senhora Brown, que ficou de pé na mesa dela, braços cruzados, só transmitindo raiva. A maçaneta tremeu. Todo mundo prendeu a respiração. O trinco girou. Estava trancado. Graças a Deus, trancado. Uma sombra passou na fresta debaixo da porta. Parou. A gente escutava a respiração do outro lado. Ou talvez fosse só o coração batendo no ouvido. Passos se afastaram. Esses foram os 10 segundos mais longos da minha vida. O esquadrão da polícia achou a gente 40 minutos depois. A senhora Brown ainda insistia que a gente tinha exagerado numa simulação simples. Só uma semana depois fomos descobrir de verdade o que aconteceu. Revelaram quem era o atirador, Jake Wilson, da minha turma de inglês do 2º ano.
o menino quietinho que sentava no fundo desenhando anime no caderno. A paramédica colocou o aparelho de pressão no meu braço enquanto eu estava deitada na maca lá fora. Meu corpo inteiro tremia. Parecia que eu tinha hipotermia, mesmo sendo maio. Ela checava meu pulso e perguntava se eu conseguia respirar direito. Mas tudo em que eu pensava era no Jake passando pela nossa porta, armado. O Jake para quem eu tinha emprestado um lápis na semana passada. A detetive Santos apareceu com o crachá e o bloquinho. Se abaixou para falar comigo olho no olho e pediu que eu contasse tudo o que aconteceu na sala da Sra. Brown. Relatei o anúncio, a Sra. Brown obrigando a gente a ficar nas carteiras, o som se aproximando. Ela anotou tudo. Balançou a cabeça quando falei que fui eu quem apagou as luzes. O estacionamento era um caos, pais correndo para todos os lados, vans de reportagem chegando, ambulância saindo com sirene ligada. Minha mãe atravessou a faixa policial ainda de jaleco, rímel escorrendo, me abraçando tão forte que faltou ar. Ela ficava passando a mão pelo meu rosto, pelos meus braços, procurando ferimento que não existia, e cobrando explicações da detetive Santos sobre como uma professora pôde deixar os alunos desprotegidos num ataque desses. A mãe do Tyler estava lá também, chorando sem parar e abraçando ele como se não quisesse soltar, enquanto ele só ficava parado, com aquele olhar perdido. A detetive Santos me levou para um lugar mais reservado e pegou o tablet, mostrando as mensagens que mandei pro Tyler contando que a Sra. Brown não tinha deixado a gente se esconder. Ela contou que 23 alunos já tinham relatado a mesma coisa, que a Sra. Brown insistiu que era tudo invenção mesmo depois de começarem os tiros. 2 alunos tinham morrido no corredor de matemática, ela me disse, mas 3 estavam no hospital, todos das salas que seguiram o protocolo logo de cara. Só uma menina se machucou de leve, de raspão, com uma bala que perfurou a porta. Meu pai chegou e tomou conta da situação. Me levou para a caminhonete dele sem dizer uma palavra. No caminho para casa, o rádio ficou desligado, e nós 2 demos um pulo quando uma moto passou acelerando do nosso lado no sinal vermelho. Em casa, tudo parecia estranho, normal demais, com aquele cheiro de sempre de café e sabão em pó. Meu pai fez espaguete, mas eu só ficava mexendo na comida, enquanto o celular não parava de vibrar com mensagens de todo mundo querendo saber por que a professora Brown não deixou a gente se esconder. Aquela noite foi impossível dormir. No dia seguinte, uma ligação automática do distrito avisou que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado e que teria psicólogo disponível no centro comunitário. Minha mãe ligou no trabalho dizendo que estava doente só para ficar comigo, mas eu tranquei a porta do quarto e fiquei sentado na cama, pensando em como por pouco a gente não trancou a porta, como quase ficamos sentados nas carteiras, do jeito que a professora Brown queria. O canal 8 mostrava nossa escola toda hora, e de repente o rosto da professora Brown apareceu, parada na porta de casa dizendo pro repórter que manteve o controle durante tudo, e que seus alunos estavam vivos porque ela não entrou em pânico. Minha mãe pegou o controle remoto e arremessou com tanta força que rachou a tela da TV. O Tyler me mandou o link de um vídeo gravado no celular de alguém, filmado na sala escura do Sr. Peterson, mostrando todo mundo escondido e quieto, enquanto a voz da professora Brown atravessava as paredes falando de medo fabricado. O vídeo marcava 14h47, bem na hora em que ela estava bloqueando o interruptor de luz. Em 2 horas, já tinha 50 mil visualizações e os comentários eram pesados. Passei o dia seguinte trancado no quarto, levando susto com cada estalo da casa ou batida de porta de carro na rua. Minha mãe trouxe sopa, mas nem cheguei a tocar. E o grupo da turma não parava de falar em advogado e processo, mas eu não conseguia prestar atenção em nada. À noite, o diretor Foster ligou, com aquela voz de quem pisava em ovos, dizendo que o distrito precisava do meu relato por escrito sobre as atitudes da professora Brown, separado da investigação da polícia. Minha mãe pegou o telefone e avisou que eu responderia só através do nosso advogado, novidade pra mim, já que eu nem sabia que teríamos um. De manhã, a mãe do Ben trouxe ele aqui porque ele precisava conversar com alguém que tivesse passado por tudo aquilo, alguém que entendesse. Sentamos na varanda e ele começava frases que não conseguia terminar, falando de como quase ficou sentado, de como teria sido se eu não tivesse apagado a luz. As mãos dele tremiam igual as minhas. Mais tarde, os pais do Tyler deixaram ele aqui e fomos direto pro quintal, na mesa de piquenique debaixo do carvalho. Ele levantou a barra da calça e mostrou os roxos nos joelhos, de quando ficou escondido atrás das prateleiras de produtos de limpeza naquele armário de suprimentos. A voz dele saiu sem emoção, contando como os tiros iam se aproximando, e ele sabia que eu estava a 2 corredores de distância, mas não podia fazer nada. Ficamos ali um tempão, sem falar de verdade sobre o que aconteceu, mas também sem conseguir puxar outro assunto, enquanto ele arrancava lascas da madeira da mesa com os dedos. O 5º dia começou com minha mãe no telefone marcando consulta, e até o meio-dia ela já tinha conseguido encontrar a Rebecca Thompson, uma advogada especializada em casos de segurança escolar. O escritório dela, no centro, era cheio de recorte de jornal nas paredes, tudo falando de processos por negligência e falha de segurança em escolas do estado todo. Rebecca leu as anotações da minha mãe
e disse que o que a professora Brown fez não era só um erro, era colocar a vida dos alunos em risco de forma criminosa. É inacreditável como a professora Brown segue dizendo que é tudo invenção, mesmo com o barulho dos tiros ecoando nos corredores. O que faz uma professora acreditar tanto que o perigo não existe, enquanto todas as outras salas já estavam no escuro e escondidas? Rebecca explicou que outras famílias já tinham entrado com ações cíveis, mas que uma acusação criminal dependia do Ministério Público. A reunião da comunidade no sexto dia foi um caos. Quando a professora Brown entrou no centro cívico com o representante do sindicato, os pais começaram a gritar na mesma hora, enquanto ela só ficava parada com aquela expressão controlada de sempre, repetindo que tinha seguido o julgamento profissional dela. Alguém jogou uma garrafa de água que acertou a parede atrás dela, e os seguranças precisaram cercar e tirar ela dali. Naquela noite, o detetive ligou com uma pergunta que gelou até minha espinha. Queria saber se a professora Brown já tinha mencionado o Jake Wilson em aula, já que ele tinha sido aluno dela 3 anos antes. Jake Wilson era o nome que todo mundo já conhecia dos boatos e mensagens, mas a imprensa ainda não tinha divulgado. 7º dia de manhã. Finalmente tomei banho e troquei de roupa depois de dias usando sempre as mesmas coisas. Meu pai estava na cozinha fazendo panqueca, como em todo domingo, mas nós dois demos um pulo quando a campainha tocou. Era só o entregador deixando um pacote, mas aquele susto já estava virando rotina. À noite, o noticiário enfim confirmou o que todo mundo já sabia, mostrando a foto do Jake no anuário, de quando se formou. Um garoto calado que eu só lembrava vagamente do primeiro ano. Mas aí o apresentador soltou a notícia de verdade. O Wilson tinha feito uma denúncia formal contra a professora Patricia Brown 3 anos atrás, por abuso psicológico. Minha mãe pegou o telefone na hora para ligar para nossa advogada, enquanto meu pai vasculhava na internet qualquer coisa sobre a denúncia do Jake. Achamos a ata de uma reunião do Conselho Escolar de 2021 que citava uma denúncia de aluno contra uma funcionária, com as datas batendo certinho, mesmo sem citar o nome da professora Brown. 8º dia. O Tyler me buscou e a gente foi até o estacionamento vazio do shopping. Só ficamos ali, sentados, com o carro desligado. Ele apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, até que finalmente falou. Ela sabia. Ela tinha que saber que podia ser ele. E mesmo assim, deixou a gente desprotegido. O Ben começou a mandar mensagens no grupo da turma, com informações que os pais dele tinham descoberto. 3 outros alunos da sala do Jake, lembrando que a professora Brown vivia implicando com ele. Uma menina, a Melissa, contou que a professora Brown quase fez o Jake perder a formatura por causa de um detalhe técnico na reprovação, e as histórias mostravam um padrão claro de perseguição a certos alunos. 9º dia. A detetive apareceu lá em casa com uma ordem judicial para pegar o arquivo funcional da professora Brown. Disse para minha mãe que tinham encontrado alguma coisa, que o Jake não tinha sido a única denúncia contra ela na carreira. Havia outras 6, todas arquivadas. E de alguma forma, resolvidas sem consequência nenhuma. Ela precisava do meu depoimento detalhado, palavra por palavra, sobre o que a professora Brown disse durante o confinamento. Tudo o que ela falou enquanto a gente implorava para se esconder. Fiquei sentada na mesa da cozinha com o formulário da detetive em branco na minha frente, a caneta parada no papel, minha mãe fazendo café ao fundo. A primeira linha pedia uma descrição dos acontecimentos e eu só consegui escrever 3 palavras antes de riscar. Tentei de novo, risquei de novo. Como colocar em palavras o jeito que a voz de alguém muda quando essa pessoa tá tanto tempo no controle que nem imagina que pode estar errada? A detetive esperou com paciência enquanto eu tentava, de 6 formas diferentes, explicar como a senhora Brown ficou ali, de pé, bloqueando o interruptor de luz, enquanto a gente escutava os tiros se aproximando. No fim, escrevi só o que ela disse e fez. Exatamente, passo a passo, sem opinião, só os fatos. Dia 10. Meu celular vibrou com um alerta de notícia enquanto eu tomava café da manhã. O conselho escolar tinha colocado a senhora Brown em licença administrativa enquanto investigavam, o que até parecia certo, mas logo abaixo tinha a nota do sindicato dos professores dizendo que era um julgamento precipitado contra uma educadora com 25 anos de carreira. A seção de comentários já tinha 300 mensagens, metade chamando ela de heroína por manter a ordem, metade pedindo a prisão dela. Minha mãe fechou meu notebook e mandou eu parar de ler, mas eu já tinha visto meu nome aparecer 14 vezes. Naquela tarde, o diretor Foster apareceu na nossa porta com uma cara de exausto. Parecia que não dormia há dias. Sentou no nosso sofá, ficou olhando para as mãos, contou para minha mãe das reclamações de anos, pais dizendo que a senhora Brown era rígida demais, dura demais. Mas ela tinha estabilidade e os alunos dela tiravam boas notas nas provas, então nunca dava em nada. A voz dele falhou quando falou das 2 crianças que não conseguiram sair. O dia 11 começou com meu celular apitando às 6 da manhã porque alguém vazou o manifesto do Jake para um site de notícias antes do FBI conseguir barrar. 3 páginas inteiras só sobre a senhora Brown.
Como ela reprovou ele na monografia do último ano por causa de uma nota de rodapé faltando, como isso impediu ele de entrar na faculdade dos sonhos, como ela riu quando ele pediu uma chance de consertar. Os detalhes me arrepiavam. Datas, horários, conversas que ele gravou escondido, tudo montando um argumento de por que ela merecia o que aconteceu. A nossa advogada, Rebecca, marcou uma reunião de emergência naquela noite com as 23 famílias da sala da senhora Brown. Todo mundo apertado numa sala de conferências do Holiday Inn. Ela ficou na frente com uma pilha de papéis e soltou a bomba. O distrito escolar já sabia da fixação do Jake pela senhora Brown, porque a terapeuta dele tinha mandado um alerta 2 meses antes do tiroteio. A sala virou um caos. Pais gritando, chorando, exigindo resposta, enquanto a Rebecca tentava explicar sobre as leis de notificação obrigatória e responsabilidade. Dia 12. Acordei com 47 notificações no Instagram porque a senhora Brown foi num podcast chamado Verdade na Educação e passou 1 hora se fazendo de vítima da cultura do cancelamento e da histeria adolescente. Ela usou meu nome completo, me chamou de aluna problemática, disse que eu faltava muito, distorceu até o enterro da minha avó para dizer que eu matei aula por diversão. O apresentador só concordava, dizendo que hoje em dia os jovens são frágeis, não aguentam disciplina, querem espaços seguros em vez de educação de verdade. Rebecca entrou com uma notificação extrajudicial em 2 horas, mas o episódio já tinha sido baixado 12.000 vezes. Meu Instagram se encheu de desconhecidos me chamando de mentirosa, de querer chamar atenção, de atriz de crise. Alguém descobriu o número do hospital onde minha mãe trabalha e começou a ligar na enfermaria, perguntando se ela tem orgulho de criar uma filha que destrói a vida de professores. Dia 13. Tyler apareceu aqui com o saco de dormir e se instalou no chão do meu quarto porque nenhum de nós aguentava mais ficar sozinho. Ficamos deitados no escuro, às 3 da manhã, os dois acordados, olhando pro teto. Ele ficava repetindo aquele dia, dizendo que podia ter puxado o alarme de incêndio do laboratório de química, que isso teria evacuado todo mundo antes do Jake começar. Os E.C. estavam acabando com a gente, mas não tinha nada que pudesse ser dito para melhorar. O marido da senhora Brown, que vende imóveis pela cidade toda, criou uma vaquinha online para a defesa jurídica dela na manhã seguinte e já tinha arrecadado R$30.000 em 6 horas. Na descrição, dizia que era uma caça às bruxas contra uma professora dedicada, com fotos dela em formaturas ao lado de ex-alunos que viraram médicos e advogados, cuidadosamente deixando de fora quem não se encaixava na história. Gente de outros estados doando, deixando comentários dizendo que os progressistas estão destruindo a educação. Dia 14. A mãe do Ben ligou dizendo que iam sair da ação coletiva. A voz dela tremia enquanto explicava que a construtora do pai do Ben tinha acabado de perder 3 contratos grandes, sem explicação. Ela repetia que não dava para provar que tinha relação, mas todo mundo sabia que o cunhado da senhora Brown comandava a maior incorporadora da cidade e jogava golfe com metade da Câmara Municipal. O Daniel Harris, do meu ano, me encontrou na cafeteria aquela tarde, já com o celular tremendo na mão, quando sentou na minha frente. Ele tinha se escondido na secretaria durante tudo, atrás da mesa da secretária, de onde dava para ver o monitor de segurança, e gravou tudo no celular, sem nem pensar. O vídeo era meio tremido, mas dava para ver a senhora Brown andando pelo corredor 30 segundos depois dos primeiros tiros, sem correr, sem se abaixar, só caminhando como se fosse mais um intervalo, enquanto a porta do Sr. Peterson já estava barricada, e a Sra. Garcia escondia os alunos debaixo das carteiras. O Daniel mandou o vídeo pro detetive Santos ali mesmo, na minha frente, tão rápido nos dedos que até errava os botões. Dia 15. Voltei pra terapia pela primeira vez desde que meus pais se separaram, lá no Fundamental. O consultório da Ducarara. Patel continuava igual. Plantas artificiais, paredes bege e aquela máquina de ruído branco que deveria acalmar, mas só me lembrava estática. Contei pra ela sobre a sombra debaixo da porta e como ainda escuto a senhora Brown dizendo que a gente era histérico enquanto tinha gente morrendo no corredor. Ela anotava num bloco amarelo e pediu pra eu falar o que sentia no corpo quando lembrava. O vídeo do Daniel caiu no Twitter antes do jantar, e à meia-noite, a hashtag Brown sabia já estava bombando com 40.000 compartilhamentos. O pessoal dava zoom, desacelerava o vídeo, mostrava ela mexendo no celular, enquanto outros professores puxavam alunos para salas. O horário aparecia certinho, depois do tiroteio começar. Carros de reportagem cercaram a casa do Daniel, e os pais dele tiveram que levar ele para ficar com a tia em Boston. Dia 16. O detetive Santos me chamou para ver as imagens com uma especialista do estado, que apontava para a tela com a caneta. Ela mostrou como a senhora Brown não demonstrou susto quando os tiros começaram, nem surpresa, só um jeito calmo de continuar andando. Eles estavam preparando um caso de exposição deliberada ao perigo, disse ela, o que podia dar até 5 anos de prisão. Minha mãe me buscou na delegacia e foi direto para o escritório do distrito, onde preencheu os papéis para me tirar da escola e me colocar no ensino domiciliar. Ver a senhora Brown andando tranquila pelo corredor enquanto outros professores barricavam portas é o tipo de coisa que faz advogado esfregar as mãos e seguradora começar a calcular o prejuízo.
Minha mãe tirou 3 semanas de férias acumuladas e avisou que nem ligava para as minhas inscrições na faculdade. Só queria saber que eu estava vivo. Nós dois terminamos chorando na cozinha enquanto o macarrão fervia e transbordava no fogão. Dia 17. O advogado da senhora Brown fez um auê na frente do tribunal, com 3 ex-alunos de terno atrás dele. Um deles agora era senador estadual e não parava de discursar sobre julgamentos precipitados, prometendo investigar a investigação. Enquanto isso, o advogado dizia que o vídeo era manipulado e exigia perícia independente. Os pais do Tyler não esperaram nada disso e transferiram ele no mesmo dia para o colégio particular St. Mary's. A mãe dele explicou que não dava para confiar no sistema resolver. Ele me mandava mensagem o tempo inteiro da escola nova, se sentindo culpado por ter ido embora, mesmo eu dizendo que era melhor sair enquanto dava tempo. Nossos celulares viraram tábua de salvação, os dois acordando às 3 da manhã para mandar mensagem só para ter certeza que o outro ainda estava ali. Dia 18. Sem conseguir dormir de novo, comecei a pesquisar sobre a senhora Brown e achei um tópico antigo no Reddit, de 2019, de gente perguntando quem tinha sido o pior professor. 3 contas diferentes citaram o nome dela, falando dos jogos mentais e de como todo ano ela escolhia um aluno para perseguir. O tópico já tinha sido apagado, mas achei a versão arquivada no Wayback Machine, tirei print de tudo e mandei pro nosso advogado. Dia 19. A reunião do conselho escolar virou um caos quando os pais começaram a gritar uns com os outros no auditório. Metade queria a senhora Brown presa imediatamente. A outra metade dizia que ela era bode expiatório. Teve até uma mulher gritando que a senhora Brown salvou as crianças mantendo a ordem. O pai do Ben se levantou, mesmo já tendo saído do processo, e gritou de volta que ela quase matou todo mundo. A segurança precisou esvaziar o lugar com o pessoal ainda discutindo e se empurrando no estacionamento. A Rebecca Harris, mãe do Daniel, pediu uma ordem de restrição depois que apoiadores da senhora Brown começaram a aparecer nas nossas casas, tirar foto das portas e postar online com nossos endereços. O juiz falou que, sem ameaça direta, aquilo era só liberdade de expressão, e a Rebecca saiu chorando do tribunal enquanto ele explicava que tirar foto de área pública não era crime. Aquela noite, de novo sem dormir, fiquei rolando o celular vendo os comentários defendendo a senhora Brown, e por volta das 3 da manhã, algo em mim simplesmente quebrou. Peguei o notebook, comecei a ouvir os áudios daquele dia que já tinham caído na imprensa. A linha do tempo estava toda pública por causa da investigação. Sincronizei as falas da senhora Brown com o som dos tiros de fundo. Apoiei o celular no abajur, apertei gravar e comecei a ler o depoimento. Não autorizei nenhum simulado de lockdown hoje. Bang, ecoou pelo notebook. Sentem ou todo mundo vai tirar 0. Bang, bang. Minhas mãos tremiam, mas li cada coisa que ela disse enquanto os alunos morriam no corredor. Postei no TikTok às 4h17 sem esperar nada. Ao meio-dia já tinha 2 milhões de visualizações e subindo. Outros alunos começaram a postar vídeos mostrando o que seus professores fizeram. A professora Garcia de espanhol colocou todo mundo debaixo das mesas em 8 segundos. O Sr. Peterson trancou a turma inteira no depósito antes do segundo aviso. O treinador Williams literalmente carregou 2 calouros travados para a sala de equipamentos. Todos os professores, menos a Sra. Brown, esconderam os alunos em menos de 30 segundos. As hashtags explodiram em tudo quanto é rede. Professores salvam alunos mostrava heróis e Aire Brown escolheu controle, mostrava nossa sala sentada nas carteiras com tiro ao fundo. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, o Tyler apareceu aqui em casa sem avisar. A mãe dele tinha achado ele em crise de pânico no banheiro e trouxe ele pra cá. Ficamos sentados na garagem até o sol nascer, dividindo o fone de ouvido e ouvindo playlists antigas de quando tudo era diferente. Ele ficou sussurrando a mesma coisa sem parar, como se fosse uma prece. No dia seguinte, o Ministério Público convocou coletiva. 23 acusações de exposição imprudente de menor, uma para cada aluno da nossa sala. A Sra. Brown se entregou usando um terno azul marinho, cheia dos prêmios de professora pendurados no blazer como medalhas. As câmeras filmaram tudo enquanto ela subia a escada do tribunal de cabeça erguida e um leve sorriso no rosto. A audiência de fiança foi à tarde, e o juiz fixou o valor em $50 mil. Os apoiadores dela já tinham aberto uma vaquinha antes mesmo de ela ser fichada. 2 horas e 17 minutos depois, já tinham arrecadado tudo. Ela saiu do tribunal sorrindo, parou bem na frente das câmeras, e minha mãe precisou me segurar pelos braços e praticamente me arrastar de volta para o carro quando a Sra. Brown começou a falar em vindicação e controle. As famílias das vítimas passaram a se reunir às quartas-feiras no centro comunitário, mas eu simplesmente não conseguia ir. Quem ia no meu lugar era minha mãe, que sempre voltava com os olhos inchados, só me abraçava mais forte e evitava comentar qualquer coisa do que escutava por lá. O Ben me mandou uma foto de algo que a mãe dele achou enquanto mexia em papéis antigos da Associação de Pais e Mestres na garagem. A redação do Jake Wilson, do 2º ano, toda marcada com comentários da senhora Brown em caneta vermelha. Para mim o texto estava ótimo, mas as anotações dela eram duríssimas, falando em falta de esforço e pensamento preguiçoso. No final, com aquela letra dela toda certinha,
tinha um recado sobre a necessidade de conversar com ele sobre o futuro na disciplina. No dia seguinte, a detetive Santos me ligou, contando que haviam aparecido mais 6 denúncias contra a Sra. Brown, todas de alunos homens, todas mencionando o que os pais chamavam de manipulação psicológica. Tudo tinha sido arquivado depois de reuniões a portas fechadas com a direção da escola. A detetive parecia exausta quando comentou que isso não era raro em casos desse tipo. O diretor Foster pediu demissão numa coletiva de imprensa inesperada. Subiu no púlpito, admitiu que tinha falhado conosco e confessou que a Sra. Brown deveria ter sido afastada há anos, mas ele preferiu o caminho mais fácil. Os repórteres ficaram boquiabertos de ver alguém finalmente assumindo responsabilidade. 2 dias depois, o advogado da Sra. Brown entrou com um processo de $5 milhões contra o distrito escolar, alegando que ela estava sendo usada como bode expiatório para encobrir falhas graves da escola em segurança. Meu celular apitou com um alerta de notícia enquanto eu esperava na sala da terapeuta, e eu até dei uma risada alta da ousadia. No dia seguinte, Rebecca convocou uma reunião geral no centro comunitário, e as 23 famílias estavam lá. Ela ficou na frente com uma pilha de papéis, foi distribuindo e explicando que agora não se tratava só de nos defendermos. Estávamos partindo para denúncias criminais na Secretaria Estadual e um processo federal por direitos civis. Os pais foram assinando, trocando contatos, enquanto a assistente da Rebecca anotava tudo num notebook. Naquela noite não consegui dormir e comecei a anotar tudo neste caderno velho que achei na gaveta. Escrevi palavra por palavra o que a Sra. Brown disse durante aqueles 47 minutos, o jeito que trancou o interruptor de luz, como ameaçou todo mundo com nota 0 e expulsão enquanto os tiros se aproximavam. O Dr. Patel falou que escrever ajudava a processar o trauma, mas para mim, parecia mais que eu estava montando um dossiê. 3 dias depois, meu celular não parava de receber notificações sobre um novo site. Um grupo de ex-alunos da Sra. Brown criou os sobreviventes da sala 203. Cliquei no link e era um depoimento atrás do outro. Só nos primeiros dias foram 37 histórias. Gente de 10 anos atrás contando as mesmas táticas. Humilhação em público para quem questionasse. Notas despencando misteriosamente se alguém ousasse desafiar a autoridade dela. Jogos psicológicos que faziam a gente duvidar de si mesmo. O padrão estava ali, escancarado para quem quisesse ver. Uma repórter local procurou minha mãe querendo saber se eu toparia dar entrevista. Minhas mãos tremiam quando a câmera ligou, mas consegui manter a voz firme, e contei exatamente como foi. Como ela escolheu manter o poder enquanto a gente ouvia os tiros ecoando no corredor, em vez de proteger nossas vidas. A matéria foi ao ar naquela noite, e meu celular ficou vibrando sem parar. No dia seguinte foi a vez do Ben surpreender todo mundo postando a história dele no Instagram, mesmo com os pais pedindo para ele não fazer isso. Ele contou que quase ficou sentado porque tinha mais medo de castigo da Sra. Brown do que da própria morte, e disse que eu salvei a vida dele ao desafiar ela. Em 3 horas o post já tinha passado de 10 mil compartilhamentos. Naquela tarde, o agente do FBI ligou para avisar meus pais sobre novas informações. O Jake tinha mandado mensagem para um amigo na véspera do ataque, dizendo que a Sra. Brown tinha destruído ele na frente de todo mundo. O amigo apagou tudo depois, por culpa, mas os investigadores recuperaram tudo pelos servidores. As mensagens eram explícitas sobre o plano do Jake e o ódio direcionado à Sra. Brown. 2 dias depois, saiu a notícia de que o marido dela tinha pedido divórcio e se mudado no meio da noite. Os documentos mostravam que ele já planejava isso havia meses, mas o tiroteio acelerou tudo. Até o próprio marido estava pulando fora. Precisei voltar na escola para buscar minhas coisas, já que o semestre estava acabando. A sala 203 continuava lacrada com fita de cena de crime. O corredor tinha um cheiro estranho de produto de limpeza tentando esconder um odor pior. Peguei tudo do armário correndo, enquanto o Tyler me esperava no carro com o motor ligado. A promotoria convocou a doutora Catherine Mills, especialista em resposta a crises, que ficou 3 dias analisando o caso. No relatório, ela foi direta. A senhora Brown ignorou todos os protocolos e colocou nossas vidas em risco de forma grave. Ver os apoiadores dela arrecadando R$50 mil em 2 horas me faz pensar quem tem tanto dinheiro e tanta vontade de defender uma professora que mandou os alunos ficarem sentados num tiroteio. O relatório dela, cheio de termos técnicos, basicamente dizia que a Sra. Brown escolheu o controle em vez da segurança dos alunos. Depois, os apoiadores da Sra. Brown resolveram organizar um protesto no fórum, mas virou um desastre quando os pais dos 2 alunos mortos apareceram para se manifestar também. Quando alguém gritou que a Brown não tinha feito nada errado, uma das mães simplesmente desabou de tanto chorar nos degraus do fórum. A foto viralizou na mesma hora e ficou claro como a cidade estava dividida. As vans de reportagem começaram a chegar de outros estados. A mãe do Tyler organizou um grupo de apoio no centro comunitário naquele fim de semana. E nós, 23 sobreviventes, sentamos em círculo nas cadeiras dobráveis. Uma menina da turma do Sr. Peterson enrolava o cabelo no dedo enquanto contava que o professor virou as mesas para fazer uma barreira. Outro garoto do bloco de ciências contou que o professor puxou todo mundo para o depósito de produtos químicos e trancou a porta com um armário.
Todo mundo tinha uma história de proteção, menos a gente. Os professores deles protegeram os alunos, enquanto o nosso parecia querer nos colocar em risco. Uma menina olhou pra mim e soltou: "A gente nunca devia ter precisado se salvar sozinha." E todo mundo concordou na hora. Só no 35º dia, o Conselho Estadual de Educação resolveu abrir investigação, depois que a pressão da imprensa ficou insustentável. Naquela tarde, a Rebecca me ligou dizendo que os investigadores estavam pedindo registros do distrito escolar dos últimos 10 anos. Ela contou que acharam 17 denúncias formais contra a Sra. Brown, nunca registradas do jeito certo. Agora, os administradores que abafaram tudo podem até responder criminalmente. Naquele dia, minha mãe marcou um jantar com a família do Tyler. Ficamos ali, empurrando a comida no prato, num silêncio estranho. O pai do Tyler tentou puxar assunto sobre faculdade, mas as palavras ficaram no ar, sem ninguém realmente ouvir. A mãe dele sugeriu viagens nas férias, mas parou no meio da frase quando um carro fez um barulho alto na rua e a gente tomou um susto, pulando da cadeira. Fingíamos que nada tinha mudado, que barulho não fazia a gente travar, que uma sombra qualquer não acelerava o coração. No quarto dia, me vi no prédio da Assembleia Legislativa, com um microfone na frente e 300 pessoas me olhando. A comissão, sentada atrás de uma mesa enorme, anotava tudo enquanto eu lia minha declaração. Contei como a Sra. Brown usou a própria autoridade como se fosse uma arma, quando havia uma arma de verdade na escola. Disse que ela escolheu o próprio ego em vez das nossas vidas. E perguntei quantas denúncias seriam necessárias para alguém tomar uma atitude. Quando terminei, os deputados só ficaram me encarando. 2 dias depois, um zelador chamado Frank procurou nosso advogado com uma bomba. Ele tinha imagens das câmeras de 3 anos atrás, gravadas num sistema antigo, que ninguém nem lembrava que existia. O vídeo mostrava o Jake saindo da sala da Sra. Brown com o rosto todo molhado de choro, antes de socar a parede até machucar os dedos. Era exatamente no dia em que ele fez a denúncia contra ela, mas ninguém checou o sistema antigo na investigação original. No 42º dia, a família do Ben ligou dizendo que voltaria para o processo. Misteriosamente, a empresa do pai dele recuperou todos os contratos bem no dia em que o FBI começou a investigar o cunhado da Sra. Brown por tentativa de influenciar testemunha. O pai do Ben falou que tem coisa mais importante que dinheiro, mas todo mundo sabia como era. O cunhado recuou quando os federais apareceram na porta dele. Na semana seguinte, o grande júri aumentou a acusação contra a Sra. Brown para tentativa de homicídio por indiferença extrema. O advogado dela foi na TV dizer que era exagero do promotor, mas o promotor explicou em coletiva que manter alunos expostos durante um ataque armado era desprezo total pela vida. Os especialistas jurídicos comentaram que esse tipo de acusação normalmente só aparece em casos de morte por motorista bêbado, mas que talvez esse caso abrisse precedente. No 45º dia, o Tyler recebeu a carta de admissão antecipada na Universidade Estadual. Mais à tarde, ele ligou para adiar a matrícula e tirar um ano sabático. À noite veio aqui, sentamos na minha varanda e ele me explicou que não conseguiria me deixar enfrentar o julgamento sozinha. Nós dois sabíamos que o que tínhamos já não era amor de adolescente. Estávamos unidos por algo mais sombrio, uma espécie de sobrevivência compartilhada. O dia 47 foi o primeiro realmente bom desde o tiroteio. Passei 6 horas sem pensar em nada disso, ajudando minha mãe a organizar a garagem. Depois, a culpa me bateu forte. Como eu podia esquecer, nem que fosse por um instante, quando 2 colegas tinham morrido? Na sessão com a doutora Patel, ela falou que a recuperação não segue linha reta, mas para mim parecia traição, como se eu estivesse deixando para trás quem não conseguiu sair. No dia 50, o Conselho Estadual fez a audiência para cassar a licença da Sra. Brown. Ela apareceu de terno preto dizendo que era vítima de um linchamento. Quando mostraram depoimentos de 37 ex-alunos sobre o comportamento dela, ela chamou todo mundo de criança fraca que não aguentava padrão alto. Vários conselheiros se afastaram dos microfones. A presidente teve que pedir silêncio 2 vezes, porque a Sra. Brown começou a gritar sobre cultura do cancelamento. No fim, votaram por unanimidade para tirar de vez a licença dela, e ainda encaminharam para o procurador-geral investigar ela por colocar alunos em risco durante toda a carreira. As semanas seguintes passaram num turbilhão de reuniões com advogados e sessões de terapia, até que a detetive Santos me ligou no dia 52 com uma notícia que fez minha mão tremer tanto que deixei o celular cair. Ela estava fuçando arquivos antigos na Secretaria do Distrito e achou uma pasta lacrada de 2009 sobre a transferência da Sra. Brown do Colégio Westfield. Lá, uma aluna tinha tentado tirar a própria vida e deixou uma carta de 3 páginas, citando a Sra. Brown pelo nome, falando de tanta humilhação e jogo psicológico que acabou chegando naquele ponto. Em vez de investigar, a escola só transferiu a Sra. Brown para o nosso distrito, porque a esposa do superintendente era prima dela. Horas depois que a detetive vazou a história para uma repórter amiga, meu celular começou a apitar sem parar com notificações de um grupo no Facebook chamado Sobreviventes de Patricia Brown, que já tinha 200 membros.
Ex-alunos de 3 escolas diferentes começaram a compartilhar histórias de 25 anos. As táticas dela, as humilhações públicas, o jeito de dar instrução contraditória e depois punir quem ficava confuso, como ela manipulava alunos sobre coisas que tinha acabado de dizer. Uma menina de 1998 contou que ouviu da Sra. Brown, na frente da turma toda, que era burra demais para ir para a faculdade. Depois ela negou quando os pais reclamaram. Um aluno de 2003 relatou que a Sra. Brown o fez ficar de pé na frente da classe para listar todos os erros do trabalho dele, chegando a zombar da gagueira. Sempre era assim, ela protegida por administradores que preferiam transferir do que encarar reclamação. 2 dias depois, minha mãe me levou para encontrar os Johnson e os Garcia, pais do Michael e da Sofia, que morreram no tiroteio porque obedeceram a Sra. Brown e ficaram nas carteiras. A Sra. Johnson segurou minha mão enquanto chorava e disse que não culpava nenhum de nós, os sobreviventes. A voz do Sr. Garcia falhou quando ele falou que a gente lutou para sobreviver, enquanto os filhos deles nunca tiveram chance porque seguiram as regras. Passamos 1 hora juntos na sala deles, chorando abraçados, olhando as fotos do Michael e da Sofia no baile de formatura, tiradas só 3 semanas antes de tudo acontecer. Naquela tarde, a Rebecca me ligou com novidades sobre a estratégia da acusação, e o que ela contou me deixou tão mal que precisei correr pro banheiro e acabei vomitando. Descobriram que a Sra. Brown sabia que o Jake provavelmente estava atrás dela, por causa de outros episódios em que ele já tinha ido tirar satisfação depois da aula, mas mesmo assim, ela expôs a gente, como se fosse um tipo de tortura psicológica. A promotoria ia argumentar que ela usou a gente como escudo humano para proteger o próprio orgulho, preferindo colocar as nossas vidas em risco a admitir que tinha errado sobre o lockdown. A verdade era mais cruel do que qualquer um imaginava. Ela enxergava a gente como peças no jogo de poder dela, mesmo com um atirador solto no prédio. No 506º dia, os advogados do distrito escolar já estavam desesperados e ofereceram um acordo de $30 milhões para dividir entre todas as famílias, sem admitir culpa, mas reconhecendo que houve falha na supervisão. Algumas famílias aceitaram logo de cara, porque não teriam condição de bancar anos de briga na justiça. Mas meus pais e outras 12 famílias insistiram, porque queriam justiça de verdade, não só dinheiro. 2 dias depois, o Tyler me buscou pra gente visitar o memorial que tinha crescido na frente da escola. Eram centenas de flores, ursinhos e fotos espalhados pelos degraus. Alguém tinha deixado uma cópia do manual do aluno com os procedimentos de lockdown destacados de amarelo e um bilhete dizendo: "Essas regras salvam vidas quando os professores realmente seguem." Ficamos ali, de mãos dadas, lendo as mensagens das pessoas, até que o Tyler viu uma coisa que fez ele apertar minha mão com tanta força que chegou a doer. No meio de 2 buquês, estava uma cópia impressa do manifesto do Jake, que os advogados de defesa tinham conseguido acessar há pouco tempo. Eram 5 páginas detalhando os métodos da Sra. Brown, como se fosse um manual de tortura psicológica. Ele descreveu as humilhações públicas, as instruções confusas seguidas de punição por não entender, a manipulação do que ela falava ou fazia, colocando exemplo atrás de exemplo, com datas e nomes de testemunhas. O FBI confirmou cada história entrevistando ex-alunos. Na mesma semana, a ex-auxiliar de ensino da Sra. Brown, de 2015, finalmente resolveu falar numa entrevista para a TV local. Ela contou que pediu demissão depois de um semestre, porque não suportava mais ver o que a Sra. Brown fazia com os alunos. Chegou a denunciar para o diretor Foster, mas nada aconteceu, já que ela era efetiva e o sindicato não deixava acontecer nada. Mais um adulto que escolheu o caminho mais fácil ao invés de proteger as crianças. Mais um que poderia ter evitado tudo aquilo anos atrás. O Frank, o zelador, encontrar imagens de segurança perdidas num sistema antigo parece até coisa de filme, mas às vezes a vida real entrega a prova bem na hora certa. O depoimento do Ben foi no dia 62, e os pais dele me mandaram a transcrição depois, orgulhosíssimos da coragem do filho. Disseram que a voz dele ficou firme o tempo todo quando afirmou: "A senhora Brown nos ensinou que a autoridade era mais importante do que segurança, mas naquele dia eu ensinei a todos que sobreviver é o que importa." O promotor quis saber se ele me culpava por enfrentar a Sra. Brown, e o Ben respondeu: "Você foi a única adulta naquela sala que realmente agiu como tal. Uma menina de 17 anos mostrando mais liderança do que uma mulher com 25 anos de experiência em sala de aula." No dia seguinte, o FBI apareceu na casa do cunhado da senhora Brown com um mandado por manipulação de testemunhas e obstrução da justiça, porque gravaram o cara ameaçando os sócios do pai do Ben para tentar fazer o Ben mudar o depoimento. A rede de proteção dela foi ruindo à medida que todos percebiam até onde ela tinha ido para se proteger, contratando detetive para investigar as famílias dos alunos, usando o cunhado para intimidar qualquer testemunha. 2 semanas depois, eu estava sentado à mesa da cozinha com a Rebecca, a promotora, espalhando folhas e anotações para escrever minha declaração de impacto para a vítima. Ela empurrou um bloco de notas para mim e disse:
Não economize nas palavras. O júri precisa saber tudo o que a Sra. Brown fez naquele dia. O Tyler sentou do meu lado, deixou a mão no meu joelho debaixo da mesa, enquanto eu escrevia sobre como ela manteve a gente preso nas carteiras enquanto o atirador circulava pelos corredores. Escrevi até a mão doer, depois digitei no notebook, depois voltei a escrever à mão. No começo saía tudo cheio de raiva, depois veio a tristeza, e no fim só restou o cansaço. A Rebecca leu meu rascunho e assentiu, dizendo: "Isso vai ajudar o júri a enxergar a verdade." 2 dias depois, o escrivão do tribunal avisou que o julgamento estava marcado para dali a 3 meses. 3 meses inteiros esperando. Tentei voltar à rotina, estudando para o vestibular e fazendo inscrição para a faculdade. Mas como é que se escreve sobre o próprio futuro quando você quase não teve um? O tema da redação do Common App perguntava sobre um desafio superado, e eu fiquei encarando a tela em branco por horas. Aí, no dia 70, meu celular começou a pipocar de mensagens do Ben. A senhora Brown tinha mandado um e-mail para os pais dele, dizendo que o Ben estava confundindo os acontecimentos e sugerindo que ele fizesse terapia para lembrar direito. A promotora mandou prender a Sra. Brown em menos de 2 horas. As equipes de reportagem chegaram rapidinho na casa dela e filmaram quando ela foi levada algemada, gritando que estava sendo perseguida só por manter a ordem. O juiz marcou uma audiência de emergência para a manhã seguinte. Sentei na galeria, assistindo enquanto a promotora mostrava o e-mail e explicava que a Sra. Brown tinha quebrado as regras da fiança ao tentar falar com testemunhas. O juiz nem deixou o advogado dela terminar antes de revogar a fiança. Os oficiais do tribunal se aproximaram e ela se levantou de repente, derrubando o copo d'água. Pela primeira vez desde o início de tudo, vi medo de verdade nos olhos dela enquanto era algemada. Quando passou pela galeria, olhou direto para mim, e dava para ver que ela finalmente entendeu que não estava mais no controle. 2 noites depois, minha mãe me achou na cozinha às 3 da manhã, rodeada de rascunhos das redações da faculdade. Minha redação do Common App era sobre o dia em que eu escolhi sobreviver, mesmo contrariando as ordens da minha professora. Minha mãe leu por cima do meu ombro e disse: "Você não precisa escrever sobre isso se for muito difícil." Eu respondi: "Preciso sim, porque agora é isso que eu sou." As duas sabiam que eu nunca mais seria a mesma de antes. O julgamento começou 3 meses depois, numa segunda-feira gelada. A declaração inicial da promotora já incluiu o áudio que eu tinha gravado no celular para um trabalho de escola. Dava para ouvir os tiros chegando cada vez mais perto, alunos chorando, e a voz da Sra. Brown, clara, dizendo que a gente estava sendo histérico e inventando medo. Vários jurados levaram a mão à boca. A Sra. Brown estava sentada à mesa da defesa, de terno cinza, ainda bancando a vítima. No dia seguinte, fiquei 4 horas seguidas no banco das testemunhas. A promotora me guiou por cada segundo daqueles 47 minutos, pedindo para eu descrever onde cada um estava, o que a Sra. Brown falou, como ela bloqueou o interruptor de luz. O advogado dela tentou me pintar como uma adolescente rebelde que não gostava de autoridade, mas mantive a calma e só repeti os fatos. Quando ele perguntou por que eu desobedeci uma ordem direta da professora, olhei para o júri e disse: "Eu escolhi viver enquanto ela escolheu o próprio ego." Ninguém falou nada por uns 10 segundos. No terceiro dia, foi a vez do Tyler testemunhar. Ele contou sobre as mensagens que trocou comigo, sobre ter se escondido no armário de materiais sabendo que eu estava em perigo. A voz dele falhou ao descrever o momento em que achou que eu tinha morrido porque parei de responder. O advogado da Sra. Brown protestou dizendo que aquilo era manipulação emocional, mas o juiz respondeu que o júri precisava entender o trauma causado por ela ao deixar os alunos expostos. Tyler precisou de 3 intervalos para se recompor. O 4º dia mudou tudo. A acusação melhorou o áudio das câmeras de segurança com tecnologia do FBI, e finalmente conseguimos ouvir coisas que antes não faziam sentido. No momento exato das 9h47, logo depois dos primeiros tiros, a voz da Misty Brown apareceu, nítida. Se isso for real, eles merecem o que vier por não me respeitarem. Um dos jurados deixou escapar um suspiro alto. Até o advogado dela ficou sem reação, porque aquilo não estava no processo. O juiz teve que suspender a sessão quando os pais na plateia começaram a gritar. No 5º dia, a Sra. Brown resolveu testemunhar mesmo contra o conselho do advogado. Sentou no banco das testemunhas insistindo que manteve tudo sob controle, que nunca estivemos em perigo de verdade e que estava sendo perseguida por ter princípios. Disse que nos protegia do pânico e que correr pelos corredores seria ainda mais perigoso. A promotora deixou ela falar por quase 20 minutos e então fez uma pergunta que parou o tribunal. A senhora reconheceu a voz do Jake Wilson quando ele estava no corredor, do lado de fora da sua sala? A senhora Brown travou, abriu e fechou a boca sem conseguir responder. Depois de uns 15 segundos, sussurrou: "Sim." O tribunal veio abaixo, com gritos e choros, e o juiz precisou bater o martelo várias vezes para retomar o controle. Quando tudo acalmou,
A promotora se levantou devagar, foi até a senhora Brown e perguntou o que todo mundo queria saber, mas ninguém tinha coragem de dizer. A senhora sabia que era o Jake Wilson naquele corredor? O mesmo Jake Wilson que fez 3 denúncias contra a senhora no ano passado? As mãos da senhora Brown começaram a tremer. O rosto dela passou de vermelho para branco, depois cinza, em poucos segundos. O tribunal inteiro prendeu a respiração esperando a resposta. Até que ela perdeu o controle e começou a gritar que o Jake precisava aprender a ter respeito, assim como todos nós. Os jurados ficaram se olhando, boquiabertos, e uma senhora na última fileira começou a chorar. 3 semanas depois, voltamos todos para ouvir o veredito, e a tensão dava para sentir no ar. Parecia eletricidade. O júri levou 6 horas para decidir, mas quando voltou, declarou ela culpada de tudo. 23 acusações de colocar alunos em risco, além de uma tal de indiferença depravada, que soava ainda pior. A senhora Brown desabou na cadeira ao ouvir o resultado, e pela primeira vez, parecia assustada, não furiosa. O juiz disse que ela podia pegar até 25 anos, e as famílias dos 3 alunos que morreram começaram a chorar alto. 2 semanas depois, tive que ler minha declaração de impacto na audiência de sentença. Minhas mãos suavam tanto que mal conseguiam segurar o papel, mas eu me obriguei a olhar para ela enquanto falava. Contei que ela me ensinou que liderar sem sabedoria é perigoso, que tentar controlar pessoas sem se importar com elas é crueldade. Falei que aqueles 47 minutos iam ficar comigo para sempre, mas que ela teria que conviver com as escolhas que fez. O juiz deu a ela 18 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional depois de 12. Quando os guardas colocaram as algemas nela, ela se virou pra gente e disse que só estava mantendo o padrão. Mesmo ali, ela não entendeu. E talvez isso tenha sido o pior de tudo. 1 mês depois, eu e o Tyler estávamos no carro dele vendo o pessoal instalar novos detectores de metal e câmeras na escola. A gente tinha mudado. Estava marcado pelo que aconteceu, mas também tinha mudado por dentro. Tyler pegou minha mão e disse que sobrevivemos. E dessa vez não era uma pergunta. O Ben foi à reunião do conselho escolar naquela primavera e fez um discurso incrível sobre como a escola precisava lidar melhor com denúncias contra professores. A voz dele estava firme e clara, bem diferente do garoto assustado que quase não falou nada naquele dia. Disse que nenhum aluno deveria ter que escolher entre as notas e a própria vida. Comecei a faculdade estadual naquele outono, estudando políticas educacionais, porque alguém precisa dar um jeito nessas coisas. Minha colega de quarto nem sabia do que tinha acontecido, e por algumas semanas eu era só a Brianna, não a garota do tiroteio. Foi bom, mas estranho, carregar um segredo tão pesado. Em novembro, reabriram a sala 203 como sala memorial e me chamaram para falar na cerimônia. Ficar no lugar onde a professora Brown costumava ficar foi muito estranho, mas eu disse para todo mundo que proteger as crianças vai muito além de trancas e simulações de emergência. É preciso ouvir quando elas dizem que algo está errado. Minha mãe me levou para casa nas férias de inverno e passamos pela escola, onde as crianças jogavam basquete como se nada tivesse acontecido ali. Falei para ela que pareciam tão novinhas, e ela respondeu que todos nós éramos naquela época. Nós duas sabíamos que eu nunca mais seria tão jovem, porque a inocência foi outra coisa que morreu naquele dia. Eu e o Tyler nos encontramos na nossa antiga cafeteria quando voltamos para casa nas férias. Ainda olhávamos para as saídas e nos assustávamos quando alguém deixava uma bandeja cair, mas estávamos aprendendo a lidar com isso. O Tyler segurou minha mão e disse que agora estávamos escrevendo novos capítulos, o que soou meio brega, mas também bem verdadeiro. As cicatrizes sempre vão estar ali, mas a gente é mais do que o que aconteceu na sala 203. Somos os jovens que se recusaram a ficar sentados quando levantar significava sobreviver. Obrigada por me deixar compartilhar tudo isso com você hoje. Foi uma jornada e tanto fazermos essas perguntas juntos. Se cuida, curte o vídeo. Isso ajuda mais do que você imagina.